feijão bem quentinho mesmo. Valeu, meu amigo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Vamos voltar a falar da situação lá no Jaguaré? 5 casas estão condenadas e deverão ser reconstruídas, isso depois daquela explosão. 14 casas estão interditadas porque tiveram danos estruturais muito importantes em paredes ou em vigas. E a Sabesp e a Comgás informaram agora há pouco que estão com equipes percorrendo os imóveis e que as reformas vão começar ainda hoje. Essa é a promessa das duas companhias. Vamos voltar a falar com o Lucas ao vivo aí, Lucas, porque, claro, os moradores têm muita pressa, né? Boa tarde. Tem muita pressa, Alan, e às vezes, em alguns casos, eles têm muitas perguntas e poucas respostas. A gente está aqui na rua Piraúba, eu e o repórter cinematográfico Alex Ferreira, a gente está no limite aqui para os jornalistas. Ali atrás, o pessoal da Comgás, da Sabesp, está trabalhando também, junto com o pessoal da Polícia Técnico-Científica, no escavamento de uma parte dos dutos de gás para entender de fato qual foi o tamanho dessa explosão subterrânea, o quanto isso afetou também os dutos aqui por baixo. Essa informação sobre as vistorias foi passada agora há pouco e atualizada numa coletiva, numa entrevista, numa conversa com as autoridades, com os jornalistas que disseram, essas autoridades disseram que 70% dos imóveis já foram vistoriados, mas que essa vistoria continua. A gente conversou com alguns moradores que ainda não receberam a visita da Defesa Civil, também nenhum contato da Comgás e da Sabesp, e estão aguardando, claro que com muita ansiedade, com muita pressa, porque não sabem o que fazer. Teve gente que foi para casa de parente, de familiar, e que não voltou para casa porque não se sentiu seguro e que não recebeu a visita das autoridades, então não sabe se ainda pode voltar para casa. Também depende desse dinheiro para a reforma. A gente sabe que são R$5.000. Tem gente que nos disse que esses R$5.000 vão ajudar, mas nem tanto, porque a reforma é muito grande e claro que as autoridades precisarão e, como disseram, vão fazer, pelo menos foi o que disseram, uma análise aprofundada para saber de fato qual vai ser o tamanho dessa reforma que, em alguns casos, começa hoje. A gente chegou aqui hoje por volta das 9 horas da manhã, eu e o Alex Ferreira, a gente visitou a casa de algumas dessas pessoas que nos contaram que não conseguiram receber a visita da Defesa Civil e outras que ainda não se sentem seguras, mesmo tendo essa liberação por parte das autoridades. Hoje foi dia da dona Aparecida voltar para casa. Ela mora na rua José Benedito de Moraes Leme, a de cima de onde foi a explosão. A casa dela foi liberada ontem pela Defesa Civil, mas tem medo. Esta noite a senhora vai dormir aqui? Eu vou ter que dormir na minha irmã, porque o telhado ainda está aberto, eu tô com medo se chover. E também tá fazendo muito frio, né? Aí com as rachaduras no telhado, e aqui também tá entrando muito vento. 4 casas pro lado, mora a Carol. A Defesa Civil ainda não avaliou a nossa casa. A gente tem rachadura no telhado, tem rachadura nas paredes, vertical, horizontal. A laje tem um buraco. Por que você decidiu não passar a noite aqui? Não tem como, não tem janela. A casa está cheia de caco de vidro, tem as rachaduras. Então, não tem condição da gente ficar aqui dentro. Até agora, a Defesa Civil afirma que vistoriou 105 imóveis. 86 foram liberados. Estão identificados com placas verdes. 14 estão com danos na estrutura e receberam placas amarela ou laranja. E 5 ganharam placa vermelha. Estão condenados, ou seja, terão que ser reconstruídos. As casas que foram liberadas, as 86, não significa que não tem dano. O que é dano? Uma TV quebrada, uma geladeira quebrada, uma sanca que caiu. Isso tudo vai ser recomposto, vai ser ressarcido. Por isso que as concessionárias entravam com uma equipe de avaliação de danos que mapeou isso e aí todos esses reparos já começam de forma imediata. Ontem a perícia terminou a primeira parte do trabalho. Esse é um scanner em 3D. É um aparelho responsável por mapear a topografia do espaço. A explosão atingiu uma área de 2.000 metros quadrados. O escaneamento vai ajudar a identificar a energia da explosão, onde foi o epicentro e os lugares afetados. Drones também foram utilizados para fotografar e gravar imagens do espaço. Tudo isso para descobrir as causas da explosão de segunda-feira. Foi pouco depois das 4 da tarde, na rua Piraúba. Segundo os bombeiros, funcionários da Sabesp trabalhavam numa obra na hora do acidente. A Sabesp e a Comgás confirmam que realizavam uma obra de remanejamento de tubulação de água quando a rede de gás foi atingida. E disseram que os trabalhos foram imediatamente interrompidos após o acidente e que os protocolos de segurança foram adotados.
Segundo a Sabesp e a Comgás, 232 famílias estão recebendo um auxílio emergencial via Pix. Inicialmente, o valor era de R$ 2.000. Depois, foi ampliado para R$ 5.000. A CDHU disse que vai oferecer imóveis temporários para as famílias que terão que aguardar as reformas. Mas tudo deverá ser custeado pelas concessionárias. Então nós vamos ofertar imóveis para que elas possam viver. Volto a dizer, é sempre por opção das famílias. As famílias é que vão optar qual dessas condições ou qual dessas oportunidades elas querem abraçar. Então, imóveis da CDHU, que nós vamos mobiliar, as concessionárias vão custear também essa mobília, essa preparação do imóvel para que as famílias possam viver, ou um aluguel social, ou um outro imóvel através de uma carta de crédito. Nós faremos aqui a avaliação dos imóveis aqui, daremos uma carta de crédito de mesmo valor, também custeado pelas concessionárias. O que eu queria trazer aqui para vocês, para reforçar, para que não hajam dúvidas sobre o oferecimento da ajuda, do custeamento de R$ 5.000 que nós estamos fazendo individualizado por família. Esse recurso não tem vínculo com o ressarcimento dos imóveis. Então, os R$ 5.000 que estão sendo disponibilizados para a família, tanto R$ 5.000 quanto o cadastramento na plataforma de mobilidade, não tem relação com o ressarcimento dos imóveis e com o ressarcimento dos danos materiais da casa. Tanto Sabesp quanto Comgás, além dos R$ 5.000 e da disponibilização do aplicativo, farão o ressarcimento dos danos materiais e das reformas e reconstruções dos imóveis. A explosão dessa segunda-feira provocou a morte de um homem, o vigilante Alexandro Nunes, de 49 anos, e deixou 3 pessoas feridas. Vamos saber agora do Lucas Josino qual é o estado de saúde desses feridos. Atualiza pra gente, Lucas. Olha só, uma pessoa morreu, como a gente mostrou na reportagem, outras 3 ficaram feridas, uma teve alta ontem, outras 2 permanecem internadas nos hospitais aqui da região. Teve uma que a notícia não é boa, que o estado de saúde piorou, mas claro, a gente está aqui na torcida para que essa pessoa melhore, assim como a outra que está internada. São pessoas muito conhecidas aqui da região. A gente conversou com alguns moradores que nos contaram que todas são trabalhadoras e moravam aqui nessas casas que foram as mais afetadas, e essas casas, inclusive, que receberam a placa vermelha, que precisarão ser reconstruídas. A Carol, que a gente mostrou na reportagem, que não teve a visita da Defesa Civil e ela ficou insegura, não ficou em casa, ela nos contou que agora a Defesa Civil está lá fazendo essa vistoria na casa dela, mas que essa noite ela não passou em casa justamente porque não havia essa definição, não tinha resposta se ela poderia ou não ficar em casa. Então ela disse que agora a Defesa Civil está na casa dela. A Sabesp, por meio da assessoria, nos contou que vistoriou todas as casas da parte de cima. Na entrevista coletiva, agora há pouco, as autoridades disseram que 70% aproximadamente dos imóveis receberam as visitas das autoridades e que essa vistoria continua, como está acontecendo no caso da Carol. Hoje vai ser um dia importante em relação à perícia por aqui, porque a Polícia Técnico-Científica vai acompanhar essa escavação dos dutos para saber de fato, na área subterrânea, o que foi afetado com essa explosão. Alan. Obrigado, Lucas. A gente continua torcendo pela recuperação desses feridos, né? Lembrando que uma pessoa perdeu a vida. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, comentou esse erro na obra da Sabesp e a explosão. São muitas obras acontecendo ao mesmo tempo e tem uma hora, então, que você tem que dar uma parada. Pô, peraí, vamos verificar procedimento, porque a gente não pode ter esse tipo de coisa acontecendo, por mais que você tenha aumentado muito o risco, aumentou muito a quantidade de obra, aumentou muito o investimento, isso está tirando o sono, está preocupando a gente. Então vamos revisitar esses processos para ver como é que a gente pode garantir a segurança das pessoas. É importante sim prover o saneamento, mas é importante fazer isso com segurança, a gente não pode abrir mão disso. Agora a gente volta a falar do trânsito, porque está pegando hoje, né?